A ação de hoje é defesa na cobrança de condomínio. De 2020 até hoje, a inadimplência em condomínio subiu de 10% para 23%. A quantidade de pessoas que moram em condomínio no Brasil são 68 milhões. E são mais de 6 milhões de condomínios verticais e 1 milhão de condomínios horizontais no Brasil. Então, se você pega qualquer parcela de cliente ou na defesa ou na execução, na cobrança do condomínio, você tem muito cliente pelo Brasil. Se você for pelo lado de quem está sendo cobrado, você tem 68 milhões, só que você vai ter que fazer uma prospecção de cliente um a um, porque normalmente você vai defender um condômino por vez. Se você for do lado do condomínio, você tem 7 milhões de clientes no Brasil que vão precisar cobrar esse condomínio de 23% dos condôminos que tem atraso, tem algum nível de inadimplência. Então, o mercado é gigante, vasto e muito bom para você atuar na sua advocacia. Eu vou te mostrar agora 2 casos práticos para você entender como funciona a atuação nessas ações. A primeira coisa que você tem que saber, de um lado ou do outro, é que as taxas condominiais, elas têm poder de título executivo e dispensam o processo de conhecimento. Ou seja, com a comprovação da inadimplência, você pode, de forma direta, entrar com a execução, com o processo de execução, com a cobrança daquele valor, sem precisar de um processo de conhecimento para demonstrar que realmente aquele valor seria devido, ter o conhecimento do valor a ser devido. Então, taxas condominiais têm força de título executivo. Isso acelera muito o processo. Então, se você está na defesa, você já sabe que já vem bomba, né? Você tem que se defender muito rápido. Então, tem que apresentar embargos de execução em 3 dias, e toda essa construção de linha de defesa muitas vezes é difícil. Você vai conseguir normalmente uma negociação de prazo de pagamento, ou uma negociação com quem está te cobrando, que é o condomínio. O lugar mais lucrativo de atuação tende a ser os condomínios, então a defesa do condomínio. Quem entra com um título executivo, que você vai ganhar um percentual da execução, vai ganhar honorários sucumbenciais de execução, pode cobrar diversos condôminos, inclusive alguns que têm recorrência e inadimplência diversas vezes. Agora eu vou te mostrar um caso prático para você entender melhor como funciona a cobrança. Então, tá devendo, como é que eu cobro, e a defesa de quem está sendo cobrado. Esse é um caso que os executados são proprietários de um apartamento no condomínio do exequente. Então, 6 milhões de apartamentos, condomínios verticais pelo Brasil, é muita coisa, é um caso muito comum. O valor da taxa condominial é de R$ 994,04, que deve ser pago até o dia 10 de cada mês. É uma data bem comum para os títulos condominiais vencerem. Então, houve assembleia em 2019, estabelecendo que despesas extras no valor de R$ 300 devem ser pagos até o dia 15 de cada mês. Os executados ficaram inadimplentes com as despesas condominiais e taxas extras de outubro de 2019 a setembro de 2021. O condomínio exequente executou a dívida, está devendo, cobro porque eu preciso disso para a subsistência do condomínio. Na data do peticionamento da inicial, em 2021, o valor da dívida era R$ 20 mil. Vamos ver que eu joguei a dívida aqui no cálculo jurídico para você ver. Eu coloquei aqui no cálculo jurídico os valores devidos, que os honorários sucumbenciais de 10%, e além disso, estabelecer a aplicação de juros de mora e a correção monetária, que é devido e comum nesses casos. Então a gente está falando de uma causa de R$ 20.187. O que aconteceu nesse processo judicial? Então teve o pedido de execução para citação para o pagamento em 3 dias e a inclusão da condenação das taxas condominiais vincendas e não pagas no decorrer do processo. Então não é somente pague o que já está sendo devido, é o que já está inadimplente e continue pagando as taxas futuras. Não adianta nada só pagar o que estava inadimplente e não pagar o restante. Teve uma citação rápida, então o legal desse processo, quando você está atuando na cobrança, é que ele é muito rápido. Então a citação para no prazo de 3 dias pagar a dívida, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescido de honorários advocatícios da parte exequente, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Nesse caso específico, era o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juiz ele não estabeleceu qual que era o índice de correção a ser utilizado. Se você está no Tribunal de Justiça de São Paulo e não tem o estabelecimento do índice a ser utilizado, qual índice você vai utilizar? Você vai utilizar a tabela de índices do Tribunal de Justiça de São Paulo. O mesmo vale para o Paraná ou qualquer outro estado
que você esteja. Aqui no cálculo jurídico a gente tem a tabela de todos os tribunais do Brasil, então você pode simplesmente escolher e vai estar acertado. Você não precisa ir lá conferir qual que é o detalhe, quando que mudou o índice de cada tabela, já vai estar no cálculo jurídico pronto para você. Nesse caso específico, quem defendeu fez um pedido de acordo, que é normalmente como a gente atua na defesa desses casos. Então, vamos fazer um acordo para o pagamento fazer sentido para o bolso de quem está sendo executado. Então, fez um parcelamento da dívida com o compromisso de pagar os valores futuros, o que vier acontecendo, os próximos condomínios. E esse acordo foi homologado, ficando suspenso o processo até o término do pagamento do acordo, para depois dar baixa no processo de execução. Veja que é um processo simples. Se você está no lado do condomínio, você vai juntar o comprovante de quanto deveria ter sido pago, mostrar que não foi pago e entrega o processo de execução. Ele vai se desenrolar rapidamente. Se você está do outro lado, você vai mostrar se tem algum vício. Não, meu cliente realmente pagou, está sendo cobrado um valor indevido, pode ter acontecido, ou defender, muitas vezes, num processo de parcelamento do valor. Então, vamos parcelar, vamos fazer de alguma forma em que esse pagamento faça sentido no bolso do meu cliente. Agora, vou analisar um outro caso para você prestar atenção quando você estiver defendendo o condômino. Esse segundo caso, então, os executados são proprietários de um apartamento no condomínio do exequente. O valor da taxa condominial é R$ 136,50 e os executados estão inadimplentes de novembro a junho de 2018. Pelo menos é isso que foi alegado no processo de execução. O valor da dívida atualizada com os honorários advocatícios é de R$ 858,48. Isso foi o alegado pelo exequente. No entanto, quando entrou com o processo, fez o pedido, veio um embargo à execução do outro lado, mostrando que, na verdade, tinham parte desses valores que já tinham sido pagos. Ele ainda alegou excesso de execução por o índice não ser o índice do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é onde estava tramitando o processo. Mas a decisão final veio no seguinte termo, que realmente aqueles valores, parte dos valores, eles já tinham sido quitados, então eles não seriam cobrados, mas o índice de correção monetária poderia ser aquele que foi alegado inicialmente por estar em conformidade com a convenção coletiva do condomínio. Então, era o NPC, mais multa de 2%, mais juros de 1% ao mês, no não cumprimento da obrigação de pagar o condomínio. Daí você vai lá, faz o cálculo no cálculo jurídico, vê quanto que realmente era devido, atualiza aquele valor e descobre quanto o teu cliente tem que pagar. Que nesse caso, com um valor muito pequeno, é um caso real, isso aqui ficou em R$ 181,86. Como eu falei para você no início do vídeo, existe sim defesa do condômino e negociação por parte do condômino. No entanto, trabalhar com condômino, você vai ter que trabalhar de um em um, ter uma prospecção ampla no teu escritório de advocacia e ter uma estratégia para atrair muitos clientes para ser rentável na sua advocacia. Tem clientes por aí? Sim, são 68 milhões de pessoas que moram em condomínio e 25% delas estão inadimplentes em alguma medida. Então, 68, 25%, a gente está falando aí mais ou menos 15, 16 milhões de possíveis clientes para sua advocacia. Do outro lado, você tem 6 ou 7 milhões de condomínio, um pouco menos da metade, talvez uns 40%, que são clientes que têm alta recorrência desse serviço. Quando você consegue um cliente desse, eu diria que deve equivaler a 10, 15, 20 clientes do condômino. Então, atuar nesse caso, nesse lado, talvez mais difícil na prospecção inicial, mas ele tende a ser mais fácil em ter um ticket maior por cliente que você fecha contrato no teu escritório de advocacia. Se você está pensando em como que você cobra essas ações, se você for olhar a tabela ética da OAB, você vai ver que, poxa, tem valores ali como São Paulo, que você tem que cobrar mais de R$ 3.000 por um título executivo, tem lugares com certeza o valor vai ser diferente disso, mas muitas vezes a cobrança de R$ 3.000 por cada título executivo, ela torna inviável para o condomínio, que ele vai lá cobrar, naquele caso, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, ele não vai te pagar R$ 3.000 para essa única cobrança. Não sei que seja uma cobrança muito grande. O que você pode fazer é definir uma mensalidade para tratar de até X execuções, novos processos de execução ou processos de execução em andamento para aquele condomínio. E com isso você consegue garantir uma rentabilidade estável para o teu escritório de advocacia e ainda ganhar um percentual dos valores recuperados, além dos honorários sucumbenciais. E se você for resolver atuar com essa
situação, eu diria que tem 3 erros que são bem comuns de acontecer. O primeiro é você não considerar o índice correto, não olhar a convenção coletiva do condomínio ou o índice do tribunal em que está tramitando e aplicar um índice de forma aleatória. Talvez você pense, mas isso acontece? Sim, isso acontece bastante. Por isso que eu coloquei aqui como erro frequente. O segundo erro que você pode cometer é não observar quais são os critérios de juros daquele contrato, daquele condomínio. É importante você analisar quais são os critérios de correção monetária e aplicação de juros para fazer uma cobrança devida, uma cobrança certa. Se você não aplica isso de forma correta, você pode ou estar em excesso de execução ou em déficit de execução, que os dois são ruins para o seu cliente. E o terceiro erro comum é você não considerar pagamentos parciais ou pagamentos que o condômino efetivamente fez. Se você faz isso, se você não considera e não analisa realmente o histórico de recebimento desse condomínio, no momento em que você vai realizar a cobrança do condômino, você pode estar em excesso de execução, você pode ter uma repetição de indébito nesse caso, e acaba, em vez de ganhar dinheiro e recuperar dinheiro para o condomínio, você perde dinheiro, é claro. O outro lado, quem defende o condômino, tem que também olhar todos esses pontos, porque é um erro tanto para quem cobra quanto para quem está sendo cobrado. Você chegou até aqui, agora é hora de você curtir o vídeo, deixar um comentário e falar, poxa, eu queria ver tal ação aí no canal. A gente vai mostrar para você, a gente vai mostrar como o cálculo jurídico resolve quase todas as ações que existem no universo jurídico. A gente tem mais de 40 calculadoras lá no software e algumas calculadoras resolvem dezenas de casos jurídicos. Então, se você não assina o cálculo jurídico, tá na hora de dar uma olhada em tudo que tem lá. Um abraço, até mais.